Olá, boa noite, tudo bem? Me chamo Rafael, trabalho na Webster Tecnologia e hoje nessa videoaula, nós vamos falar sobre os banners. O que seriam os banners? Vou acessar o site desse cliente, imunevacinas.com/site, esperar o site carregar. Bom, como vocês podem ver, essa seção do site aqui, ó, que seria os banners. Se você comparar com o restante do conteúdo, é uma área que dá maior destaque nas informações. Geralmente, quando o cliente usa de forma adequada e criativa essa área, você obtém muito sucesso no repasse das informações para os usuários, clientes e visitantes. Um detalhe também aqui nessa seção é que você pode trabalhar com uma, com duas ou com quantas imagens desejar. Eu não recomendaria trabalhar com mais de 5, mas você pode ter um limite até de umas 10, 15 imagens, pode trabalhar com esse efeito que vai passando de uma imagem para outra ininterruptamente. E um outro detalhe também é que você pode navegar pelas imagens, pelas setas, tem uma seta aqui, tem uma seta aqui. Talvez essa seta aqui vocês não estão vendo porque o fundo é branco, mas você pode reparar que tem uma setinha aqui, ó. E também pelos bullets, que seriam esses pontinhos aqui embaixo. Então, por exemplo, eu quero voltar para o banner 1, ó. Então, se eu clicar aqui, volto para o 1. E também, no caso do banner, vocês também podem ter links. Por exemplo, esse herpes zoster aqui, por exemplo, se eu clicar com o botão do mouse na imagem, tá vendo que ele está começando a carregar aqui, ó? Eu também posso atribuir uma publicação para essa imagem. Ou seja, assim que a pessoa visualizar o banner e clicar sobre a imagem, ela vai ser direcionada para um conteúdo. Isso é muito bom para dar aquela chamada, destaque em algum conteúdo importante, num comunicado, num aviso. Por exemplo, igual esse cliente quis dar destaque sobre a campanha de vacinação contra a herpes zoster. Posso voltar aqui para a home. Bom, mas o objetivo é aprendermos como que nós podemos gerenciar essa seção do site. Para que nós consigamos, vou fechar o site aqui, para que nós consigamos fazer o gerenciamento, essa última opção aqui, ó, a Meta Slider, é que é responsável por essa função no site. Como podem ver, o sistema direcionou para essa tela. Essa tela aqui, ela me dá uma ideia de quais são as imagens que estão publicadas no site. Então aqui tem a imagem, aqui tem um texto, caso eu quisesse trabalhar com um texto. Aqui tem o link. Você lembra aquele link? Deixa eu abrir o site novamente. Deixar o site aberto, que vai ser um auxílio para nós aqui nessa videoaula. Tá vendo que cada imagem aqui tem um link, ó, e ainda posso colocar ainda para abrir nova janela. Nesse caso, não é necessário porque a pessoa vai continuar ainda no site. Mas caso eu quisesse aqui no banner, no slide, está falando de uma promoção, de uma campanha, alguma informação que está em outro site, a não ser da minha empresa, ou da empresa do cliente, nesse caso a Imune, se eu marcar aqui em nova janela, ele vai dar um efeito como se fosse assim. Ele, ao clicar no banner, ele não vai abrir na mesma aba que você está. Ele vai abrir uma nova aba. Por que isso é vantajoso? Caso o cliente, acidentalmente, ou talvez porque não tem conhecimento, e clique no fechar, ele sairia do seu site. Aqui não, mesmo ele fechando aquela página que ele abriu na nova aba, ele continua no seu site. Aqui tem algumas funções de configurações, melhor dizendo, e aqui tem algumas opções avançadas, nós iremos explicar algumas.
e aqui é o código de implementação. Isso aqui você não precisa se preocupar não, porque o seu site já foi configurado corretamente. Então, primeiro, vamos explicar como que nós podemos adicionar mais uma imagem aqui nesse banner. Então, você pode ver que tem um botão aqui, adicionar slide. Então, suponhamos que você queira adicionar mais um slide, eu clico aqui. Aí eu posso utilizar tanto imagem que já esteja cadastrada no site. Talvez eu crie um banner e com o tempo eu tirei, agora eu quero reativá-lo. Então eu poderia selecionar aqui, tá vendo? Aqueles 3 banners que estão publicados, eles já estão aqui, ó. Ou, caso eu queira enviar um novo arquivo, uma nova imagem, eu clico aqui em enviar arquivo, clico em selecionar arquivo. Vou pegar aqui uma outra imagem. Deixa eu ver se eu tenho alguma na mesa aqui que eu posso usar. Não tem. Vou pegar uma aqui. Vamos trabalhar com uma imagem. Eu tinha feito algumas. Suponhamos, eu vou pegar esse banner aqui, ó. Banner 11. Então eu seleciono, espero o sistema carregar a imagem. Demora um pouquinho para uma imagem maior. Tá vendo? A imagem já foi enviada para o sistema. Posso editar algumas informações aqui, por exemplo, se eu quiser eu posso editar aqui banner vacina contra gripe, legenda. Isso aqui é mais questão de SEO. Então, aqui selecionado, clico aqui em adicionar apresentação, o sistema vai carregar aqui, ó. Então ela já apareceu aqui. Se eu quiser adicionar um link para essa imagem, por exemplo, eu vou exemplificar aqui, ó. Eu vou colocar um link da UOL. E é importante colocar o endereço completo, com http www.uol.com.br. Não tem uma coisa a ver com a outra, mas só para você entender a questão desse nova janela. Suponhamos que eu queira que que o usuário, ao clicar nessa imagem lá no site, ele vai ser direcionado para uma outra aba e não vai ser carregado na mesma aba que o meu site está aberto. Então vou clicar aqui, texto eu não vou colocar, isso aqui é mais questão avançada, que por enquanto você não precisa se preocupar com isso, o seu foco tem que estar aqui. Então, depois que você já adicionou a imagem, definiu o link, e esse link, pessoal, só lembrando que não é obrigatório. Se eu quiser deixar aqui em branco, eu posso deixar. Mas como eu quero mostrar para vocês essa opção da nova aba, vou deixar um link aqui do UOL cadastrado. Depois que eu editei aqui as informações, eu venho aqui e clico no botão salvar. Aguardo o sistema fazer a... Agora aqui, ó, voltando ao site, se eu atualizar o site aqui, ó, vocês vão ver que aqui vai aumentar um bullet. Esperar o sistema carregar. Observem que antes eram 3 bullets, agora aumentou 1. Se eu quiser ir no slide direto, eu já estou aqui, ó. Então observe que a minha imagem já foi cadastrada. Mais uma observação, que aí você fala assim, mas por que quando você coloca o mouse em cima para? Isso é uma função que é para poder ajudar até a pessoa a ler o que está escrito. Porque imagina se você tentasse ler aqui, ó, vacina quadrivalente contra a gripe 2016. Aí, tá vendo? Ele não para. Aí, então, se eu clicar, parar o mouse aqui, eu consigo ler. Porque enquanto eu não tiro o mouse daqui, ele não deixa as imagens circulando.
Se eu chegar e colocar o mouse aqui, a imagem fica congelada. Mas voltando aqui, se eu clicar em cima dessa imagem, observe que eu continuo no meu site, mas o sistema abre uma outra aba. Diferente, por exemplo, desse link aqui, ó. Por exemplo, vou pegar uma outra imagem, vou pegar esse. Esse aqui vai abrir na mesma aba, tá vendo que ele vai carregar na mesma aba? Ó. Observem. Isso é ruim, porque se caso for um usuário que não tem muita experiência com internet e fechar, ele saiu do seu site. Diferente do que foi direcionado para o UOL, se eu fechar o UOL, entendeu a diferença? Vou voltar para o site aqui de novo. Bom, aí caso você fale assim, Rafael, agora eu quero excluir, não gostei, quero excluir, não vou usar mais essa imagem que eu cadastrei. Não vou usar mais essa quarta imagem aqui não. Quero excluí-la. Como que eu faço? Me ajude. Simples. Quando você passa o mouse sobre a imagem em questão, observe que aqui tem um ícone, no formato de uma lixeira, e coloca assim, Delete Slide. Você clica sobre esse ícone, o sistema irá te perguntar se você tem certeza que quer excluir, você clica em OK, e o sistema irá realizar a exclusão do banner, ou da imagem. Demora um pouco. Olha lá, já foi excluído da minha apresentação. Clique aqui em salvar. Se eu atualizar o site aqui agora, ele tem que ter agora só 3 bullets e não mais 4 bullets. Tá vendo? O meu quarto banner já foi excluído. Quanto a essas opções aqui, ó, recomendo deixar como está, porque o seu site já foi configurado. Mas eu vou dar uma visão geral para vocês também saberem o que significa cada coisa. Na largura, essa largura seria a largura das suas imagens. Por exemplo, essas imagens aqui, quando elas foram desenvolvidas no tamanho de 1920 por 500 pelo profissional de design. Então eu tenho que configurar aqui qual é o tamanho da minha imagem que eu vou estar trabalhando nessa questão dos banners. Tá vendo? Então a largura da imagem é 1920, a altura dela é 500. Os efeitos seria essa questão assim, repare que quando o slide ele vai passar para uma outra imagem, ele dá um efeito como se estivesse sumindo. Então aqui que você controla, ó, aqui no caso esse efeito que está configurado é o desvanecer. Ele vai sumindo aos poucos e vai aparecendo outra imagem, mas você pode escolher outros, aleatórios, deslizar para baixo, deslizar para cima, enfim. Tem vários efeitos. O tema seria questão do tema mesmo aqui, ó. Por exemplo, essas setas, bullets. Geralmente eu gosto de trabalhar com tema padrão. Mas vamos marcar aqui o tema escuro, para vocês terem uma ideia. Eu não sei se nesse site está configurado o tema escuro, mas se tiver, vocês vão ver uma leve diferença aqui nessa exibição do banner aqui. Vou esperar o sistema carregar. Tá vendo? Ele muda o jeito ou a forma que são exibidas os banners. Os bullets vêm para cá. Aqui agora que ficam as setas de navegação. Geralmente eu gosto de trabalhar com o modelo padrão, porque ele é mais compatível com os temas. E fica mais claro, mais fluido. Se eu quiser voltar para o tema padrão, marco aqui padrão, clico aqui em salvar. E ele vai vir aqui, ó. Eu venho aqui, atualizo o site e ele vai voltar como estava. No caso das setas, essas setas, se eu deixar desmarcado, essas setinhas que aparecem, vamos esperar o site carregar aqui para ficar mais fácil para a gente explicar. Se você reparar, você pode ver que tem umas setas aqui, ó. Essas setas, você pode defini-las aqui, se quer ou não que
que apareça. Navegação escondida e pontos seriam os bullets. Eu posso esconder esses bullets. Se eu clicar aqui escondido e clicar no botão salvar, se eu voltar aqui no site e der um atualizar, ó, repare que esses bullets aqui eles irão ficar escondidos. Eu recomendo deixar os bullets por duas questões. Fica fácil a navegação, facilita muito para o usuário navegar e dá uma ideia geral de quantos banners tem cadastrado. Isso não frustra o usuário e dá uma noção geral de quantos banners tem publicados, que aí ele pode até... Aqui, ó, tá vendo? Os bullets sumiu. Eu geralmente gosto desses bullets. Geralmente eu deixo aqui como ponto. Expandir saída 100% cheia, significa que ele vai expandir a imagem de acordo com a tela que eu estou. Ele vai aqui, ó, nesse caso, ele está 100% visível. Porque se eu deixasse, por exemplo, 80, é perigoso ele fazer um corte na imagem de acordo com a resolução da tela do seu computador. Alinhamento central, eu sempre gosto de deixar alinhamento central, porque se ele chegar a cortar uma imagem nas laterais, ele vai sempre cortar a imagem se preocupando em centralizar ela. Então, nesse caso, se fosse ao centro cortado, ele ia cortar aqui e cortar aqui. E não ia fazer o seguinte, ele vir cortar aqui à direita, por exemplo. Eu sempre gosto de deixar alinhamento ao centro. Iniciar automaticamente significa que ele vai começar a fazer esse giro, esse carrossel, né, como diz o outro, automaticamente. Parar durante passagem do mouse, tá vendo? Que aqui, ó, aquela função que quando eu paro o ponteiro do mouse, ele para a imagem, eu defino aqui, ó. Se eu não quiser esse efeito, posso desmarcar aqui. Esse Smart Crop, recomendo deixar aqui selecionado nele mesmo. Isso aqui seria o corte da imagem, é como que ele vai cortar a imagem. Por exemplo, se você clicar aqui, tá vendo? Ó, você pode definir onde que você quer que corte a imagem. E aqui tem atraso de slide. Esse atraso de slide seria todo esse efeito aqui, ó, de quanto tempo que ele vai demorar para aparecer. Velocidade da animação seria a velocidade da animação, assim, quantos milissegundos vai demorar para essa animação iniciar, finalizar. E aqui são configurações mais avançadas que eu recomendo você não alterar. E só para poder também explicar que esse código aqui é usado por nós desenvolvedores. Você, por enquanto, não precisa se preocupar com isso, mas isso aqui seria o código de ativação desse banner no seu site. Então, esse Metal Slide ID igual a 385 significa o código que é utilizado para que esse banner funcione no seu site. Mas isso aqui também é outra questão que você não precisa preocupar. Isso aí já vai estar configurado no seu site. Bom, pessoal, então é isso. Aqui nessas opções também, ó, recomendo não mexer, porque geralmente eu recomendo usar o nível slide por questão de compatibilidade, ele é melhor. E essa opção GoPro, isso aqui é caso você queira depois adquirir uma versão premium desse sistema, você tem essa opção, mas também não é necessário, porque essa versão que já está instalada no seu site te atenderá muito bem. Bom, pessoal, então é isso. Finalizamos a nossa videoaula sobre banners. Espero que você tenha gostado, tenha ficado bem esclarecido, apesar que ela ficou uma aula maior, porque geralmente tem que se explicar com mais detalhes essa questão de banners. Uma coisa, eu vou até também explicar o seguinte. Vou colocar um exemplo de uma imagem aqui para mostrar para vocês outra possibilidade de fazer o cadastro de banner. Suponhamos que eu vou pegar uma imagem grande aqui. Deixa eu ver onde tem uma imagem grande para eu estar mostrando para vocês. Ver? Não sei se essa imagem aqui seria uma imagem... Suponhamos, vou cadastrar essa imagem aqui. Tomara que ela seja grande.
Porque porque nesse caso, como vocês podem ver, um designer já trabalhou as medidas, já trabalhou tudo para esse cliente, já pensou nas imagens que iriam rodar aqui nessa seção. Mas tem alguns clientes que eles querem, por exemplo, eu quero colocar uma imagem e um texto, mas sem esse trabalho de design. Eu quero pegar uma imagem aleatória e colocar um texto falando sobre a imagem. Esse banner ele tem essa possibilidade. Então você pode escolher qualquer imagem, só o tamanho que eu falo para preocupar, porque senão imagens muito pequenas, quando ele expande, a resolução cai. Então essa daqui tem um tamanho razoável, ainda não é adequado, tinha que ser maior, mas só para nosso exemplo. Então, suponhamos, eu vou pegar essa imagem moqueca de surubim e vou adicionar a apresentação. Então aqui embaixo aqui ele vai irá aparecer. E suponhamos que aqui ó, eu quero colocar um texto. Ó. Vou colocar assim, ó, título da imagem que estamos testando no site. Esse texto, ele irá, vou mostrar para vocês onde ele irá aparecer. Depois que eu definir o texto aqui, ó, eu vou clicar no botão salvar. Vou atualizar aqui o site, ó, só para vocês terem uma ideia também de uma função que o site também permite. Geralmente eu não utilizo porque como o designer já trabalha nos banners, não é necessário também ter essa informação. Essa informação ela é útil, esse texto, quando você só tem uma imagem. Por exemplo, se tivesse só a foto dessa família ocupando todo o espaço, então eu poderia colocar a vacinação domiciliar aqui embaixo. Como irá ocorrer na imagem que vai ser carregada aqui. Por exemplo, lembra daquela foto que eu cadastrei do moqueca de surubim? Por isso que eu falo que a imagem tem que ser pensada, ó, mas ela cortou centralizado, né? E aquele texto que eu coloquei aqui, ó, título da imagem que estamos testando no site, ele apareceu aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para vocês verem, tá vendo? Título da imagem que estamos testando no site. É uma opção também que vocês têm de estarem cadastrando os banners. Tem alguns casos que eu posso até colocar assim, ó. Se eu quiser ele maior, eu posso colocar, por exemplo, um H2. Então você pode até colocar ó, esse sinal de menor H2 fechando com um sinal de maior, a frase, um sinal de menor, uma barra H2, um sinal de menor. Posso clicar aqui no botão salvar. Se eu voltar no site aqui, ó, esperar o site carregar um pouco. Vocês podem ver aqui, ó, que aqui ficou maior, tá vendo? Título da imagem que estamos testando no site. Bom, pessoal, então, no mais é isso. Vou excluir minha imagem aqui. Caso tenha alguma dúvida, vocês podem enviar para o meu e-mail, suporte@webster.com.br. Que assim que possível eu já vou responder vocês e tentar esclarecer o máximo de dúvidas. Muito obrigado e boa noite. Até mais. Tchau.